E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. E como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Diga comigo, lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez, lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Senhor meu Deus, Senhor, que teu Espírito Santo mais uma vez me ajude, Senhor, a ministrar, a entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu nada sei, eu nada posso, eu nada tenho em mim mesmo, mas o Senhor é o dono da palavra. O Senhor é aquele que fala conosco, que nos ajuda, que nos ensina, que nos socorre. E venha falar com o teu povo hoje mais uma vez. Me usa pela tua graça e pela tua misericórdia, no nome de Jesus, amém. Amém, pode se sentar, meu querido. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem boa memória? Quantos aqui tem boa memória? Levanta a mão assim. Sabe, eu vou falar algo que não estou aqui ofendendo ninguém, mas as mulheres geralmente têm uma memória melhor do que os homens. Você pode perguntar à tua mulher alguma coisa que você pisou na bola 10 anos atrás, ela lembra. 15 anos atrás, os detalhes. A roupa que você estava, a calça que você vestiu. Quando você quer ver uma discussão entre um casal, é interessante isso, né? Pode reparar. O homem esquece, fala um monte de coisa ali na hora do nervoso, mas depois, quando ele vai contar a versão dele dos fatos, a versão dele, ele não se lembra o que falou. Muitas vezes a gente se esquece, a gente que é homem é assim. É ou não é? Estou mentindo aqui? A gente vai contar a história, mas a gente só lembra de alguns flashes assim, de repente não lembra dos detalhes. Mas a mulher, ela lembra do detalhe. A maioria das mulheres, elas vão muito no detalhe. Um dia desse eu estava conversando com a minha esposa, ela lembrava da roupa que eu estava no primeiro dia que eu a vi. Isso fazem 30 anos. E ela me perguntou, qual foi o primeiro dia que você me viu? E me deu aquele susto assim, meu Deus, qual foi mesmo? Qual foi mesmo? Eu lembrava. Mas se ela perguntasse para mim que roupa eu estava no primeiro dia, eu não lembro. Não lembro. Porque o homem é assim, nós somos assim. Ou será que sou eu que sou diferente, nasci com um problema de fabricação? A maioria de nós, a nossa memória, a memória do homem e da mulher, ela trabalha de uma maneira diferente. A memória não... E olha, parabéns para as mulheres, né? É por isso que vocês são as nossas adjuntoras, para nos auxiliar. Porque Deus sabia que a nossa memória talvez não seria tão boa quanto a memória de vocês. Dá um aplauso para todas essas mulheres bonitas aí que estão adorando a Deus conosco. Olha aí, agora fechou a mensagem. Posso fechar a Bíblia e ir embora. E na verdade, meu irmão, Deus fez assim para a mulher ajudar o homem. Pastor, mas o que tem a ver isso com a mensagem? Tudo a ver. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que interessante, Jesus está respondendo aos fariseus. Fala comigo, fariseus. E os fariseus começam a falar do reino de Deus. Eles começam a falar como que vai ser o final, Deus. Jesus, como que vai ser o final? Como que as coisas vão acontecer no final? E Jesus fala de dois personagens aqui. Primeiro personagem, ele fala de Noé. Fala comigo, Noé. Noé, Deus chama Noé e fala, Noé, eis que eu vou destruir a terra através de um dilúvio. Eu fico imaginando, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A Bíblia diz que durante 120 anos, Noé construiu uma arca. Meu irmão, 120 anos é muito tempo. Eu vou fazer 50 anos agora. Então ele demorou a minha vida vezes o dobro e mais um pedação que eu não vou ver lá. Não vou chegar a 120 anos. Mas 120 anos é muito tempo. E a Bíblia diz que durante 120 anos, Noé pregava. Vai acontecer o dilúvio. Entra na arca. Olha, se arrependam dos seus pecados. E quando nós olhamos o texto, nós pensamos assim, o que o povo fazia de tão mal na época de Noé? Você já parou para pensar nisso?
O que eles faziam de tão mal a ponto de provocar a ira de Deus e Deus destruir a terra com aquele grande dilúvio? Primeira coisa, era um povo totalmente iníquo. Pecado é diferente de iniquidade. Eles ofereciam crianças em sacrifícios, eles ofereciam seres humanos em sacrifícios, eles faziam o mal pelo prazer próprio de fazer o mal. E tudo aquilo que era contrário a Deus, eles afrontavam a Deus de uma maneira tão terrível, que Deus chegou um momento que não teve outra saída a não ser destruir aquela geração. E a Bíblia diz, e aí Jesus respondendo a eles, ele diz: ei, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Um detalhe, ele conta um detalhezinho, um relâmpago, do que vai acontecer, um rampelejo, vamos dizer assim, né? As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, ou seja, elas viviam a sua vida como se nada viesse ou estivesse prestes a acontecer. É assim que nós vivemos. Você não fica preocupado, né? Nós não ficamos preocupados todo dia pensando: será que Jesus vai vir? Como que vai acontecer o fim? Não, nós vivemos a nossa vida como se nós tivéssemos 100 anos para viver, 30 anos para viver. Me lembro que uma vez eu conversando com meu pai no shopping, e eu falei para o meu pai assim: não, pai, porque meu pai tinha uma saúde de ferro. Eu falei: pai, o senhor vai viver muito tempo. E ele disse para mim assim: não, filho, eu não vou viver muito tempo. Deus falou para mim que vai me levar quando meus cabelos estiverem bem brancos. E eu falei: pai, mas seus cabelos já estão brancos. Ele sorriu: está próximo, filho. E eu falei assim: meu Deus, ele já sabia que Deus iria levá-lo. Mas olha que interessante, quando você para pensar na tua vida, você pensa: eu vou viver muito tempo, eu ainda vou casar, eu ainda vou ter filhos, eu ainda vou fazer uma faculdade, e os projetos que nós temos no nosso coração, parece que vai dar tempo para todas as coisas. Na época de Noé era assim, eles comiam, bebiam e se davam em casamento. Mas um dia veio o dilúvio, sem avisar, diga comigo, sem avisar. E de repente aquele dilúvio pegou todos de surpresa. A Bíblia diz que Noé, juntamente com oito almas, entraram na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 mulheres de seus filhos. E quando Noé viu que as pessoas, eu fico imaginando a agonia, as pessoas gritando, querendo entrar na arca, querendo acessar a arca para se salvarem. Leva o meu filho, Noé. E Noé pensou: eu vou abrir a arca, crianças. Não, eu vou tentar salvar aquelas crianças. Só que Deus havia dito que ele iria destruir toda a humanidade com aquele dilúvio, e somente seria salvo aquele que estava na arca. Aonde eu quero chegar, pastor? Eu quero chegar que hoje em dia se prega um Jesus, se prega um evangelho de um Deus que parece o Papai Noel, um Deus que vai entender todas as nossas fraquezas, nossos percalços, vai compreender o teu temperamento difícil, vai entender tudo, e que você vai ser salvo, independente das suas decisões e das suas atitudes. É pregado um Deus que vai simplesmente olhar para nós e dizer assim: não, eu entendo que ele não foi fiel, eu entendo que ele vivia no pecado, eu entendo que ele não tinha parte comigo na ceia, eu entendo que ele não tinha uma vida congregacional de oração, eu entendo que ele não ele vai ser salvo, porque a minha graça, a minha super graça vai alcançar a vida dele, e eu vou botar ele na arca. Não será assim, não será assim. Um dia a porta da salvação vai ser fechada, e se você não estiver na arca com a tua família, se você não estiver com os teus filhos na arca, você vai bater, e a arca não vai se abrir para você. Arabassuri canta lá baixar. Eu venho como profeta dizer para você: desperta, igreja, desperta, homem, desperta, mulher, desperta, jovem, desperta você que está olhando pela live. Jesus está voltando, Jesus está voltando, e você tem que entrar nessa arca o mais rápido possível. Meu irmão, não adianta eu ser crente a vida inteira e ir para o inferno. Quando eu tinha 16 anos, um dia na minha casa, eu sempre fui muito bom em matemática, eu fiz um cálculo. Eu olhei, a minha avó tinha 70 anos na época. Eu falei: puxa, se eu viver a idade que minha avó tem, eu vou viver 54 anos e vou morrer. E eu parei e pensei: quanto é a vida eterna? E eu comecei a calcular: a vida eterna não tem fim. E eu pensei: meu Deus, mas por que as pessoas trocam um momento de prazer, um momento, às vezes, de melindre pessoal, trocam pela vida eterna?
Sabe por quê? Porque Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não consigam entender o projeto de Deus. Deus quer que você seja salvo, Deus quer que a sua casa seja salva, Deus quer que os seus filhos entrem contigo no céu, Deus quer que você tome posse de todas as promessas espirituais que Ele tem para a tua vida. Deus quer derramar salvação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas as nossas decisões vão implicar a nossa vida eterna. Diga comigo, eu decido aqui. Diga, eu decido aqui aonde eu irei passar a minha eternidade. Hoje em dia as pessoas não acreditam mais na volta de Jesus. Eu vou deixar bem claro aqui com você. As pessoas não acreditam mais que Jesus está voltando. Eu me lembro que antes do ano 2000 era pregado uma vez por mês: Jesus vai voltar, cuidado, desperta, Jesus vai voltar. E as pessoas estão quebrando princípios e achando que nada vai acontecer, e que essa super graça de Deus vai alcançá-las. Eu fico imaginando como que vai ser triste, meu irmão, Jesus voltando e você não conseguindo ir ao encontro com Ele nos ares. E ainda tem o pior, ainda tem aqueles que dizem assim: não, pastor, mas se Jesus não voltar, vamos dizer que eu passo pela grande tribulação, na última hora eu vou ser fiel a Cristo. Será que você vai ser fiel a Cristo? Se você não é fiel hoje, que nós estamos em paz, estamos na bênção, estamos livres para adorar a Deus, será que na hora que a apostasia vier, que o anticristo se manifestar, será que nós vamos ser fiéis a Cristo a ponto de morrer por Ele, a ponto de entregar a nossa vida por Ele? Ou será que nós iremos voltar atrás, meu irmão? Meu irmão, essa palavra é uma palavra de despertamento para a igreja. Entra na arca, entra com a tua casa na arca. De repente você está fora da arca e você não vê isso. Como é que eram as pessoas, pastor, que estavam fora da arca? Diga comigo, elas viviam a vida. Diga, elas viviam a vida como se nada fosse acontecer. O que me assusta, meu irmão, é que as pessoas não estão nem aí para a vinda de Cristo. Parece que nada vai acontecer. Parece que Ele não vai voltar. Parece que nada está acontecendo. Nós temos visto sinais da volta de Jesus. Diga comigo, apostasia. O que é apostasia? Nunca se tem pregado tantas mentiras sobre Cristo. Nunca se tem se apostatado da fé como tem se apostatado hoje o Evangelho. Eu vejo pastores mercadejando a fé. Eu vejo pastores querendo ganhar dinheiro com o reino de Deus. Eu vejo pastores brincando. É feijão que cura Covid, é sal grosso que vai tirar o mal olhado da tua vida, é arco que você passa pela arca, e você passa por um arco e ali a tua vida vai ser mudada. É uma fita que você vai colocar na mão e essa fita vai te dar vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Hoje nós vivemos uma igreja cercada de apostasia e de amuletos que substituem a fé, mas eu prego a fé e vou pregar a fé genuína neste evangelho que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé tem que estar nesta palavra, tem que estar alicerçada nesta palavra. Se não é palavra de Deus, não é fé genuína de salvação. Se não é palavra de Deus, não vai te levar para a presença dEle. Meu irmão, não adianta você ser crente e ir para o inferno. Não adianta você ser dizimista e ir para o inferno. Pastor, mas dizimistas vão para o inferno? Vão. Tem muito dizimista que vai para o inferno. Tem muita pessoa que tem credencial de pastor e vai para o inferno. Tem muitas pessoas que vão à igreja todo dia e vão para o inferno. Por quê, pastor? Pastor, mas existe o inferno? Existe o inferno. Deus criou um inferno não para nós, mas para Satanás e para os seus anjos. Deus não quer que você vá para o inferno. E todo dia Ele bate na porta do teu coração e diz: se arrepende do teu pecado. Se arrepende do teu pecado. Confessa o teu pecado. Venha me servir de interesse de coração. Começa a andar em novidade de vida. Permita que eu mude o teu coração e o teu espírito. Permita que eu transforme a tua vida. Permita que eu mexa nessa tua natureza. Permita que eu tire o que não presta da tua vida. Permita, porque eu sou um Deus zeloso, sou um Deus santo, sou um Deus que estou preparando o meu povo para morar comigo. Permita. Todos os dias Deus está batendo na porta do nosso coração, mas a pergunta é: será que temos aberto a porta para que Ele faça morada? Será que nós nascemos de novo, meu irmão? Meu irmão, quem nasce de novo, Nicodemos falou: como eu posso nascer de novo? Quem nasce de novo tem um caráter de Cristo. Quem nasce de novo tem um novo comportamento diante das coisas de Deus. Quem nasce de novo não está comendo, bebendo, se dando em casamento, mas está orando dizendo: Senhor, aleluia, me prepara, porque eu não posso ficar desapercebido diante de tudo aquilo que está acontecendo no mundo.
Queridos, Noé, diga comigo, Noé. Jesus falou sobre Noé. Aí Jesus fala, e aqui vem minha mensagem: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem era Ló, pastor? Ló era filho de Terá. Ló não era filho de Terá, Ló era neto de Terá. Terá tinha 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. E Ló era filho de Harã. Ló, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que Deus falou: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Abraão amava Ló. Ló é como se fosse um filho de Abraão. E Abraão levou Ló com ele. Mas a Bíblia diz que Ló se enriqueceu, prosperou, e de repente os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, aonde é o melhor lugar para pastorear. E aí Deus falou: não, Abraão, é melhor que vocês se separem. Está dando briga dentro da família, é melhor cada um para um lado. Eu acho interessante isso. Deus chama Abraão e Ló. Abraão e Ló levanta, vai em cima de uma montanha. Eu estive nessa montanha, e lá de cima você vê os desertos da Judéia, e na direita as campinas de Sodoma e Gomorra. Quem era mais jovem? Ló. Quem é que tinha que falar assim: não, tio, escolhe você primeiro? Ló. Ló era para dizer: não, tio, o Senhor me criou, o Senhor esteve comigo. Mas Ló pensou primeiro em mim. Eu vou pegar o melhor lugar. Abraão falou: para onde você quer ir, Ló? Eu quero as campinas de Sodoma e Gomorra. Aparentemente, aonde Ló escolhera era o melhor lugar, porque era plano, tinha água para as ovelhas, as cidades eram boas. Só que quem tinha bênção sobre a vida dele não era Ló, era Abraão. Aleluia. Abraão falou: então vou para o deserto. Sabe por quê, meu irmão? O melhor lugar nem sempre é aquilo que você vê com os teus olhos. O melhor lugar é onde a bênção de Deus está sobre a tua vida. Abraão foi para o deserto, mas a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Abraão foi para lugares montanhosos, mas Deus, o Deus dos montes, estava na história de Abraão. Meu irmão, não importa se a bênção de Deus estiver sobre nós, não importa onde nós finquemos o nosso pé, nós iremos ser abençoados, porque a bênção de Deus é que faz toda a diferença. Quem sabe Ló olhou com os olhos materiais e disse: eu vou para o melhor lugar, é o lugar mais abençoado. Mas ele não tinha a bênção. Quem tinha a bênção era Abraão. E a pergunta que eu quero dizer para você: a bênção de Deus está sobre a tua casa? A bênção de Deus está sobre a tua vida? A bênção de Deus está sobre você? Se está sobre você, aonde você colocar a planta do teu pé, a bênção de Deus vai te seguir. Você não precisa correr atrás da bênção. As pessoas olharão para você e dirão: ele é diferente, ela é diferente. O que tem na vida dele diferente? É a bênção de Deus que vai sobre você. Aí a Bíblia diz, e aqui vem, que Ló foi para Sodoma e Gomorra. Pastor, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? E as pessoas falam homossexualidade. Não foi só isso. Não foi só homossexualidade, não. Não foi. O maior pecado de Sodoma e Gomorra é que quando eles recebiam visitantes, se você não sabe, eles matavam os visitantes, roubavam os visitantes, e às vezes tiravam a pele dos visitantes. Eles faziam coisas terríveis com as pessoas. Eles eram pessoas que eram ingratas até com Deus. Eles eram pessoas que estavam vivendo totalmente na iniquidade. Só que chegou uma hora que Deus disse assim: eu vou ter que destruir esse povo, porque esse povo está ultrapassando o limite daquilo que eu posso suportar por pecado. Porque Deus não mudou, Deus continua santo. Eu quero falar uma coisa para você: Deus ainda não destruiu a terra, Deus ainda não desceu as suas taças de justiça sobre essa humanidade, porque a igreja do Senhor ainda está na terra, porque nós estamos nesta terra, e a igreja do Senhor é o tempero que ainda tempera a terra. Aleluia. É por isso que Deus ainda não fez nada, mas vai chegar uma hora em que a ira de Deus vai ser estendida sobre a terra. E aí? Mas Deus é mau, pastor? Deus não é mau. Mas diga comigo: lembrai-vos da mulher de Ló. E eu comecei a pensar: o que essa mulher fez de tão mal? O que essa mulher errou tanto?
ela teve alguns privilégios, e ela não levou a sério o privilégio que ela teve. O primeiro privilégio, ela conheceu a Deus diante de um povo que era idólatra. Deus deu a possibilidade daquela mulher conhecer a Deus. Sabe onde eu estaria se não fosse a misericórdia de Deus? Talvez estaria perdido aí no catolicismo, talvez estaria em outras seitas que não servem a Deus, talvez estaria perdido em feitiçaria. Eu tenho parentes meus que estão ligados ao espiritismo, talvez estaria envolvido em coisas que desagradam a santidade de Deus, porque a minha família não conhecia Deus. O meu avô era devoto de Padre Cício, o meu avô fazia romaria ao Padre Cício, subia a escada de joelho. O meu avô tinha uma imagem dentro da casa dele, e quando meu pai se converteu a Cristo, ele disse: você não vai entrar na minha casa assim, porque você agora pertence aos homens da capa preta, e na minha casa não pode ter ninguém com a capa preta na mão, que era a Bíblia Sagrada. Mas mesmo diante de uma família que não conhecia Deus, Deus me alcançou, Deus alcançou a minha casa, Deus alcançou a minha família, Deus alcançou os meus parentes, e hoje eu posso adorar a Deus. Aquela mulher, ela teve a possibilidade de ser salva. Quantas pessoas estão dentro da igreja, meu irmão, estão brincando com a oportunidade que Deus dá? Aonde você estaria se não fosse Deus na tua vida? Aonde você estaria? Tem pessoas aqui, como a minha própria esposa, que já frequentou terreiro de macumba. Tem pessoas aqui, como que já tiveram envolvidas em trabalho de bruxaria. Pessoas que Satanás pegava assim na mão e escravizava no cigarro, escravizava na bebida, escravizava até na droga e na prostituição. Mas Jesus te alcançou. Aonde você estaria se não fosse a graça de Deus? Aonde nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida? Essa mulher, ela recebeu o maior presente de todos. Eu fico imaginando, meu irmão, ser parente de Abraão, ser casada com Ló, e a Bíblia diz que Ló era um homem justo, Ló era um homem temente a Deus, mas aquela mulher pegou aquilo tudo e jogou fora. Quantas pessoas têm trocado Jesus por um prato de lentilha? Quantas pessoas têm trocado a salvação por um prazer momentâneo? Quantas pessoas têm abandonado a fé por coisas que não edificam, por coisas que não levam para o céu? Quantas pessoas não leem a palavra de Deus, são enganadas, são levadas a praticar um evangelho que não levará lá para o céu e sim para o inferno. Eu estava lendo sobre umas seitas que tem por aí, seitas que não acreditam que Jesus é Deus, e sim Jesus é um anjo que Deus mandou para a terra, seitas que não acreditam no novo nascimento, que não acreditam na vida eterna, que acreditam que quando você acabar aqui, acabou tudo para a tua vida, seitas que não acreditam no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é apenas uma força. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso, assim como o Pai, assim como o Filho. O Espírito Santo habita no meio da igreja, e o Espírito Santo habita na tua vida e na minha vida. Nós vivemos uma época de apostasia, e as pessoas acreditam mais no erro do que na verdade. As pessoas acreditam mais na palavra fingida do que no evangelho que conduz à salvação. Eu quero que você pare para pensar uma coisa. Em Mateus capítulo 7, verso 13, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque apertado e estreito o caminho que conduz à perdição, e poucos entram por ele. Por que será que é difícil entrar nesse caminho? Por que será? Se for um evangelho fácil, se for um evangelho que você pode continuar da maneira que você está, se for um evangelho que não tem que haver novo nascimento, se for um evangelho que você não tem que negar cada dia mais o seu eu, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, se não for um evangelho que você tem que lutar contra a tua carne, aí é fácil demais, é fácil demais. Eu estava vendo um documentário sobre o evangelho, e eu fiquei chocado. Nós vivemos na pior fase, diga comigo, a pior fase da igreja na face da terra. As pessoas não sentem mais o toque do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta para você: quanto tempo você não sente mais o Espírito Santo dentro de você? Quanto tempo você não chora mais diante da presença do Senhor? Eu quero que você responda para você. Quanto tempo? Ah, pastor, é por causa do Senhor que o Senhor prega, parece que eu não sinto nada. Será que você não está adormecido? Será que você não está enfraquecido? Será que você não está com a mente sendo cauterizada pelo inimigo? Será que o diabo não está tentando tirar você da presença de Deus? Será que você não consegue mais sentir
aqui porque você está praticando, quem sabe, a iniquidade? Será que você não precisa nascer de novo? Eu não sei o que você precisa, mas enquanto eu prego aqui nesta noite, eu tenho convicção do que eu estou falando. O Espírito Santo está soltando aqui neste lugar esta palavra de corações que estão queimando, estão ardendo, porque sabem que a palavra de Deus é a verdade, porque creem que a palavra de Deus é a verdade, porque esperam que as palavras que estão nesse livro irão se cumprir todas nas suas vidas. Meu irmão, vai acontecer. Você crendo ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Você aceitando ou não, esta palavra é viva, é eficaz. Esta palavra é a palavra santa de Deus. Eu quero dizer algo para você nesta noite, porque o Espírito Santo está tocando no meu coração para dizer isso. Antes eu não conhecia muito a Deus. Eu nasci numa igreja que era muito religiosa. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o cabelo tem que ser assim, não pode usar bermuda, não pode ver televisão. Eu nasci numa igreja assim. Me lembro uma vez que eu desci para comprar pão, e o pastor passou de carro, um azar violento, e me veio de bermuda, e quando chegou na igreja disse: você vai ser disciplinado, você estava de bermuda. E na época eu pensava: o que está acontecendo? Por que eu nasci numa igreja tão farisaica, cheia de normas, ritos e costumes? Mas um dia Deus entrou no meu coração e me mostrou uma coisa, porque eu entendi que não é pela roupa que eu uso, não, eu tenho que andar em santidade. Claro que eu tenho que andar com uma roupa que condiz com o Evangelho, mas não é pelo meu exterior que eu mostro as marcas de Cristo na minha vida. Ló tinha as marcas de Deus, mas a mulher dele não conhecia Deus. Ela estava com o marido todo dia, ela teve 2 filhos com ele, mas ela não sabia quem era Deus. Aí Jesus manda dizer para nós hoje, igreja, Assembleia de Deus Oicós: lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. O que Jesus está dizendo para mim, meu irmão? Tem gente que conhece e anda com pessoas que servem a Deus. Tem gente até que está perto de alguém que adora a Deus, tipo Abraão. Tem gente que participa até dentro da igreja, mas cuidado, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está dizendo que muitos irão ficar. Muitos irão ficar. Muitos irão perder a sua salvação. Isso não te preocupa? Porque isso me preocupa. Isso não faz você ter medo, temer? Nós não temos que vir a Deus por medo, mas nós temos que pensar, fazer uma análise da nossa vida. Deus, será que eu estou andando de acordo com a tua palavra, Deus? Será que eu estou de acordo com aquilo que o Senhor quer para mim, projetou para mim? Será que eu estou de acordo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Aquela mulher, ela não agradeceu a Deus, porque Deus tirou ela do meio de um povo idólatra. A segunda coisa que aquela mulher fez: a salvação é algo individual. Ló era justo, mas ela era justa? Não. E vai ser muito triste. Eu estava um dia pensando nisso em relação à minha esposa. Nós estamos casados, vai fazer 30 anos. Nós temos um casamento perfeito? Não existe casamento perfeito. Nós somos pessoas imperfeitas, mas eu a amo. Ela é a mulher da minha vida. Deus colocou ela para ser minha auxiliadora. Eu não sou perfeito, ela não é perfeita, mas eu quero entrar no céu com ela. Eu quero entrar no céu com ela. Eu quero que a minha esposa seja salva, assim como eu sou salvo. Eu não quero ir para o céu e ver minha esposa indo para o inferno. Eu não quero ver meus filhos indo para o inferno. Eu não sei se você se preocupa com seus filhos, mas eu olho para minha filha Ana Carolina e para a Sara, e eu fico pensando: meu Deus, que eu consiga trazê-las para Cristo. Porque o meu primeiro ministério é a minha casa. E eu fico pensando: meu Deus, que eu consiga influenciar a Ana Carolina como eu influenciei a Sara. Mas tem pai, tem esposo, tem esposa que não está preocupado com a saúde espiritual da sua casa, sendo que Jesus está voltando. Imagine se ele volta agora, e você vai, e o seu filho não vai. Ah, pastor, eu não vou me lembrar disso. Claro que você não vai. Você não vai se lembrar disso, mas ele que vai ficar vai se lembrar: o meu pai foi, e eu não fui, porque eu não quis servir o Deus do meu pai. Diga comigo: a salvação é individual. Olha o silêncio na igreja, oh glória, eu fico feliz. Sabe por que eu fico feliz com esse silêncio?
Porque o que eu estou pregando aqui é a palavra de Deus. Aleluia. É palavra viva. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha tirar todo aquele, sabe, tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar para fechar os seus ouvidos e os seus olhos espirituais para esta palavra. Eu peço ao Espírito Santo, me ajuda a pregar esta palavra nesta noite. Me ajuda, Espírito Santo. Quem sabe isso não seja um grito de alerta para alguém que está aqui hoje. Eu não sei falar, Espírito Santo, mas me ajuda, Senhor, para que essa palavra seja recebida nesse coração, e que essa pessoa possa abrir os seus ouvidos espirituais e os seus olhos espirituais para ver. Meu irmão, o meu pai me trazia força para a escola dominical. Eu conto isso, as pessoas acham que é brincadeira. Meu pai me levantava e dizia assim: escola dominical. Eu dizia: não, pai, não, você vai, bora, coloca tua roupa e vai comigo. E eu ia. E as minhas irmãs, como eu era menina, não sei se o povo antigo era assim: os homens cuidam dos piá e as mulheres cuidam das meninas. Era assim na minha época. Não sei se só eu peguei essa época, eu sou meio velho, né, irmão? Sou meio velho também. Então todo mundo vai passando. Mas era assim. E o meu pai cuidava de mim, dizia: filho, você vai para a escola dominical. Eu cresci frequentando a escola dominical. Eu cresci sendo plantado em mim o conhecimento da verdade. E quando eu tomei consciência do que era salvação, eu quis ter o mesmo Deus que meu pai servia. Aleluia. Eu falei: eu quero esse Deus para mim. Não porque meu pai falava para mim, mas porque agora eu sentia o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sendo derramada sobre a minha vida. Pastor, mas o meu filho hoje não quer vir mais comigo à igreja. Ore pelo teu filho, ore pela tua casa. Coloque a mão sobre a cabeça do teu filho quando tu chegar em casa. Quando estiver no quarto dele, diga: Senhor, os meus filhos são teus, a minha casa é tua. Eu não aceito, Senhor, a minha casa pertence a ti. Em nome de Jesus, venha quebrar todo o principado que Satanás tem colocado sobre a vida dos meus filhos, porque eles são teus. Aleluia. E a promessa para tu, para tua casa: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Nós não podemos deixar, meu irmão, nossos filhos para trás. Diga comigo: aquela mulher perdeu a salvação. Para pensar nisso. A Bíblia: pastor, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, depende de quem, a ótica de quem vê. Quando Deus salva alguém, de verdade, na ótica de Deus, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não fica salvando você hoje, amanhã você não é salvo. Deus não. Deus salva você uma vez só, a salvação é uma vez só, a graça é uma vez só. Eu fui alcançado pela salvação. Mas a Bíblia diz de alguns exemplos de pessoas que perderam a salvação. Vou começar com o primeiro exemplo aqui. Diga comigo: Joabe. Joabe era um general do exército, servia Davi. Era um homem que ia no templo, era um judeu, poderia ter sido alcançado pela graça, mas perdeu. Diga comigo: Geazi. Geazi era um menino que servia o profeta Elias. Geazi era um menino que estava junto ali vendo os milagres acontecer. Mas Geazi perdeu a oportunidade de ser salvo, ficou leproso, terminou mal a sua carreira. Diga comigo: Demas. Demas andava com Paulo. Ele era cooperador no evangelho. Demas, provavelmente, através dele milagres aconteceram. Viu Paulo realizar milagres, mas Demas brincou com a sua salvação. E Paulo escrevendo diz assim: Demas perdeu aquilo que ele prometeu para a vida dele, a sua salvação, porque ele amou o presente século. Quantas pessoas têm perdido a salvação porque amam o que está aí fora, amam o mundo, amam o prazer que há no mundo. Essa mulher perdeu sua salvação porque ela amava Sodoma e Gomorra. Ela amava o que ela via naquele lugar, a prostituição que havia ali ela amava os amigos que ela tinha em Sodoma e Gomorra, ela amava a vida que ela tinha em Sodoma e Gomorra. Ela não quis abandonar o pecado e ela quis continuar naquela vida, por isso que ela perdeu a salvação. Mas nessa noite, que o Espírito Santo de Deus faça você ter nojo do mundo, ter realmente saber onde você está. Diga: eu sou de Cristo. Diga: eu sou do Senhor Jesus Cristo. Diga: a minha casa é do Senhor Jesus Cristo. Diga: a minha família é do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, quem ama o mundo e aquilo que nele há, o amor do Pai não está nele. Não tem como eu servir a dois senhores. Não tem como eu estar na igreja aqui no domingo e na semana que vem eu ir para uma balada, eu beber, eu me prostituir. Não tem como. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao diabo. Ou estou com o Senhor: pastor, mas nós não pecamos.
Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos muitas vezes na nossa vida, mas nós temos que dobrar os nossos joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa se eu pequei contra Ti, me perdoa, Senhor, derrama o Teu sangue sobre a minha vida, e a graça de Deus vai nos alcançar, e a misericórdia de Deus será sobre ele. Eu estava lendo uma história sobre Charles Darwin. Quem já ouviu falar em Darwin aqui? Darwin ele criou a teoria da evolução humana. E Darwin era filho de médico e neto de médico. E quando Darwin completou 25 anos de idade, Darwin se apaixonou pelo Evangelho. Olha que história, hein? E a história conta que Darwin foi para a igreja anglicana e disse: eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. E ele se inscreveu no curso teológico. Fez 3 anos de teologia. Olha que estranho isso. Mas no 4º ano de teologia, Darwin começou a questionar. Mas como assim? Como que Deus do nada cria todas as coisas? Começou a questionar. Parou no último ano de teologia e se inscreveu num outro curso de ciências e de fisiologia. E ele foi fazer outra faculdade. Ele se casou com uma mulher que era cristã. O nome dela era Emma Darwin. Pode ler depois, procura só saber disso. E quando ele veio para o Brasil e ele fez a teoria de Darwin sobre a evolução das espécies, que o homem veio do macaco, chegou uma hora que a mulher dele escreve uma carta para ele e diz assim: Darwin, meu esposo, eu estou preocupada com você, porque eu estou vendo que você está perdendo a sua fé. Eu não quero ver você partindo para a eternidade sem a presença de Deus na sua vida. Eu tenho orado por você, meu marido. E sabe o que Darwin fez? Ele não ouviu a sua esposa. Ele continuou naquele caminho e ele morreu com 83 anos de idade. E quando ele morreu, ele declarou: eu não creio em Cristo, eu não creio em Deus e eu não creio na sua palavra. A esposa viu o marido se perdendo e diz a história que Darwin morreu em agonia da alma, porque ele morreu sem a salvação. Mas eu quero falar de um homem chamado John Wesley. John Wesley, quando tinha 83 anos, estava próximo da sua morte. Conta a história que ele reuniu todos os seus filhos ao redor da sua cama e falou para eles assim: filhos, glória a Deus, eu estou partindo para a eternidade, mas Jesus está comigo. Eu vou morrer, filhos, mas eu vou acordar lá na glória com o Senhor, porque essa morte não vai me segurar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Essa é a diferença de quem tem Cristo e quem não tem Cristo. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Por que olhar para essa mulher, pastor? Em primeiro lugar, porque Jesus deu uma ordem. Diga comigo: olhai para a mulher de Ló. Não foi um pedido: por favor, eu quero que vocês olhem. Não, foi uma ordem, imperativo. Se eu não me engano, é imperativo afirmativo. Olhai vós, é uma ordem. Eu estou mandando cuidado. E ele falou para os fariseus, mas ele falou para os discípulos que estavam em volta: cuidado, preste atenção na mulher de Ló. Segunda coisa, diga comigo, para não cairmos no mesmo laço que ela caiu. Ele falou: sai de Sodoma. O anjo foi lá, que privilégio, meu irmão. Quantas milhares de pessoas tinha ali. Mas o anjo foi na casa dela e conta a história que quem fez a comida para os anjos comerem não foi ela, foi o esposo. Nem recebeu o anjo direito, ela quis receber. Pode ler na Bíblia. Quem fez a comida foi Ló. Mas quando os anjos pegaram a mão deles, falou para eles assim: ninguém olha para trás. Quando ela começou a andar, quando ela começou a caminhar com eles, ela estava andando por um caminho fora de Sodoma, mas os seus pés, os seus passos, seu coração ainda estava em Sodoma. Ela estava fora fisicamente, mas o seu coração e a sua alma ainda estava lá. Ela queria, quem sabe, se livrar daquilo que estava acontecendo na cidade, mas o seu coração estava preso, porque Satanás já tinha prendido a sua alma. Em nome de Jesus, se a tua alma está aprisionada pelo diabo, se o inimigo tem aprisionado a tua vida e você não consegue se decidir totalmente por Cristo, em nome de Jesus, que toda amarra, que toda algema caia hoje, em nome de Jesus. Que a graça de Deus alcance a tua casa, que a graça de Deus alcance o teu coração, e que você seja liberto, liberta de tudo aquilo que o inimigo tem colocado diante de você. Eu já vou terminar. Sabe por que nós temos que aprender com ela? Porque voltar atrás significa virar estátua de sal. Quando nós voltamos atrás na fé, meu irmão, nós ficamos ressequidos. Você não morre na hora, não, você continua viva,
Aparentemente você está viva, mas você não sente mais a presença do Espírito Santo. Meu irmão, é muito triste você orar e calabás, e parece que você está vazio. Você conhece o Evangelho, mas parece que você está sem força. Você não consegue ver defeito nas pessoas. Você não consegue justificar o teu pecado dizendo: é por causa de A, é por causa de B, é por causa de C. Nunca é por causa de você. Aleluia, você está cego, você está cega. E Jesus hoje nesta noite diz para você: eu quero libertar a tua vida. Eu quero transformar o teu coração. Eu quero mudar, aleluia, isso que precisa ser transformado dentro de você. Fica seco. Ficar seco. Sabe por que ela ficou seco? Ela ficou seca porque ela não temia Deus. O coração dela era duro. Ela ficou seca. Por quê? Porque o coração dela permanecia em Sodoma. Ela ficou seca. Por quê? Porque ela tinha incredulidade e soberba dentro do coração. Sabe quem está sendo pregado muito por aí? Que você que serve a Deus, você vai ficar rico na terra. Eu quero fazer uma pergunta: onde Jesus prometeu riqueza para alguém? Financeira. Jesus prometeu riqueza financeira para você, Valmir? Nem para mim. Mas você vê hoje igrejas lotadas. Agora, enquanto eu estou pregando aqui, tem igrejas lotadas, pregando o evangelho que você vai ficar rico na terra. Aí aparece aqueles camaradas numa lancha. Já viu? O camarada não era ninguém, tipo eu. Aí o cara vai para entrar para a igreja, daqui a pouco aparece uma lancha, ele diz: hoje eu tenho 3 lanchas, 3 carros, eu tenho 3 iates. Aí você pensa assim: eu vou sair da Oikos. Eu estou na Oikos 10 anos, não tem nada disso. E nem o pastor da Oikos tem 3 lanchas, 3 iates, 3 carros. O que está acontecendo? Está acontecendo porque isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus. O evangelho de Cristo vai levar você para o céu. O evangelho de Cristo vai transformar o teu coração. O evangelho de Cristo faz com que mesmo que você caia aqui, amanhã você abra os teus olhos no paraíso, diante da presença do Altíssimo. O evangelho de Cristo conduz à vida eterna. Evangelho de Cristo. Cuidado, ninguém pode livrar você da ira de Deus. E aqui eu termino minha palavra. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló sofreu a ira de Deus. Quem pode livrar você de Deus? Quem pode te livrar de Deus? O meu primo era viciado em drogas e era tecladista da igreja. Saiu da igreja e foi usar drogas lá no mundo. Usou drogas e meio viciado, tal, querendo se libertar, foi para um culto. Chegando no culto, o pastor conhecia ele, Deus usou o pastor para ele, e falou para ele assim: é a tua última oportunidade, é a tua última oportunidade. E ele foi, veio na frente chorando, orou, e aí Deus usou o pastor e falou: se você voltar a praticar o que você estava antes fazendo, você não vai ter outra oportunidade. Na época, alguém da minha família estava no culto e viu, e disseram para mim, e eu falei: quando Deus fala isso, é porque Deus vê o futuro. Quem pode livrar de Deus? Naquele mesmo mês, o meu primo voltou para o mundo, e um dia, saindo de uma biqueira, comprando drogas, os traficantes pegaram o meu primo e mataram o meu primo com 20, na verdade é filho do meu primo, né? Com 21 anos de idade, perdeu a vida. E vem a pergunta: Deus queria salvar o meu primo? Queria, sim ou não? Mas ele fez a escolha errada. Meu irmão, você tem a escolha, aonde você passará a tua eternidade. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tem decisões na nossa vida que não tem volta. Ela virou uma estátua de sal. Eu fico imaginando as suas filhas. Suas filhas depois viveram pensando: minha mãe morreu. Minha mãe virou uma estátua de sal. Quando eu fui em Israel, eu vi uma estátua em cima de tipo um monumento, em cima de uma ribanceira, assim, diziam assim: aquela ali é a esposa de Ló. Parecia uma mulher, uma saia assim, parecia uma mulher. Quem procurar na internet vai ver. Só que eu não acredito que seja ela. Está perto do Mar Morto, eu não acredito que seja ela, né? Mas eu falei assim: meu Deus. E eu pensei, ela virou realmente uma estátua de sal. Ela morreu na hora. Por que ela morreu, pastor? Porque ela desprezou a oportunidade de salvação que Deus estava dando para a vida dela. Aí Jesus fala para os fariseus: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? E para finalizar, tem decisões que tomamos que dá autoridade para Satanás tocar na nossa casa. Aqui eu finalizo. Quando ela tomou essa decisão, sabe o que aconteceu na casa dela? As filhas dela embebedaram o próprio pai e tiveram filhos com o pai. E fizeram o que era abominação aos olhos de Deus. Por quê, pastor? Porque quando ela pecou, ela deu autorização para Satanás tocar dentro da casa dela. Eu fico imaginando,
quando nós pecamos, Satanás começa a tocar na nossa casa. As coisas começam a dar errado. E nós não conseguimos entender. Eu sei que hoje está sendo pregado aí tantas coisas, mas essa é a verdade. E a Bíblia diz que eles tiveram 2 filhos. Cada filha, um filho com o pai. E o interessante, que elas embriagaram o pai, Ló, porque pensaram que todo mundo tinha sido destruído. Na mente delas, elas estavam fazendo algo bom, mas elas não estavam fazendo. Porque elas também não temiam a Deus, elas não serviam a Deus. E porque a cultura de Sodoma já estava impregnada nas suas emoções e no seu coração. Muitas vezes a que está pregado no mundo está sendo impregnado na cabeça dos jovens, dos adolescentes. Eles não conseguem ver coisa diferente. Mas em nome de Jesus, você que é pai, você que é mãe, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a vida da tua casa, abençoa a vida da tua família. E não se esqueça da mulher de Ló. E aqui eu vou terminar dizendo: Jesus queria salvar a mulher de Ló, mas ela morreu, porque ela deixou de olhar para Cristo, para Deus, para os anjos, o que os anjos tinham falado, e começou a olhar para trás, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Quando eu paro de olhar para Ele, eu afundo no meio da tempestade. Quando eu paro de olhar para Ele, minha fé começa a ficar claudicante. Horas eu creio, ora não creio, ora eu sirvo, ora não sirvo. Quando eu paro de olhar para Cristo, eu começo a ver os defeitos das pessoas, e parece que eles são muito maiores do que o chamado de Deus para a minha vida. Quando eu paro de olhar para Cristo, Satanás tem autoridade para tocar em mim, porque quando eu paro de olhar para Cristo, eu começo a fazer a vontade do inimigo, e eu começo a dar lugar para o inimigo abrir portas na minha casa. Quando eu paro de olhar para Cristo, eu começo a deixar, aleluia, com que minha família fique à mercê do inimigo. Quando eu paro de olhar para Cristo, eu começo a engolir qualquer tipo de ensinamento, eu começo a seguir qualquer pessoa, eu começo a achar que tudo é certo, eu não começo a mais orar, eu paro de ler a Bíblia, eu paro de sentir a presença do Espírito Santo, porque eu paro de olhar para Cristo. E nesta noite eu quero dizer para você: olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da tua fé. Quem olha para Cristo tem a vida eterna. Quem olha para Cristo, seus pecados são perdoados. Quem olha para Cristo, o maligno não toca. Quem olha para Cristo prospera de verdade, porque o Senhor habita nele. Quem olha para Cristo vence o mundo. Quem olha para Cristo tem o fruto do Espírito Santo. Quem olha para Cristo é cheio da presença dele. Para quem que você tem olhado, meu irmão? Olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Você está olhando para mim? Eu olho para o Senhor, pastor. Não olha para mim, olha para Cristo. Ah, pastor, eu tenho olhado para a Assembleia de Deus, não olha para a igreja, olha para Cristo. Pastor, eu tenho olhado para o pastor Rodrigo, não olha para o pastor Rodrigo, olha para Cristo. Porque quando você começar a olhar para Cristo, a sua vida vai ser uma vida de vencedor, de vencedora, e você vai ser arrebatado com Ele. Quantos estão olhando para Cristo aqui nessa noite? Será que estamos olhando para Cristo? Estamos olhando para Cristo. Nós somos o ser mais complicado do mundo. Nós somos complicados. Eu sou complicado, você é complicado, todo mundo é complicado. Todo mundo acha que dentro da sua verdade está certo. Todo mundo acha que sabe de todas as coisas. Mas aí tem uma palavra dita assim: ei, aleluia, olhem para mim, serão salvos, aleluia. Assim como Deus, assim como Moisés, ele levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem olha para Cristo, quem olha para a cruz de Cristo, quem olha para o sacrifício de Cristo, é liberto e alcança a vida eterna. Lembrai-vos da mulher de Ló. Coloque-se pé. Rapaz, olha aí. Sara, o que você vai cantar agora, Sara? É? Presbítero Everson, está ali já? Dá um ré menor aí. Feche teus olhos aí. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Feche teus olhos, fala com Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado.
teu filho, para tua filha. Tem espaço na arca até para o teu vizinho, para o teu amigo. Tem espaço na arca para você, para tua família. Tem espaço na arca para você. Nem eu me entendo, Deus, mas o que eu mais quero é andar contigo. O que eu mais quero, Jesus, é sentir a tua presença na minha vida. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz, Deus. Eu quero ter paz. Paz na minha casa, paz na minha vida, paz no meu coração. Eu quero ter a vida eterna. E eu sei, Deus, que muitas coisas que eu faço entristecem ao teu Espírito Santo. E eu preciso entrar nesta arca. Eu preciso entrar nessa. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Levanta tua mão assim, se você quer aceitar Jesus como Senhor da tua história. E diga: eu quero Jesus. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Mas de repente você aceitou, mas se afastou. De repente você aceitou, mas está afastado e precisa começar a caminhar novamente, iniciar novamente essa história. Jesus te alcança hoje. Tem alguém assim hoje? Tem alguém assim hoje que quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador da tua história? Jesus quer mudar você. Eu quero dizer que filho de crente não é crentinho. Não, não é. Filho de crente não é salvo. Não. A salvação é individual. Aquela mulher perdeu a salvação. Ela perdeu. Mas Jesus quer te alcançar hoje com a sua graça. Segunda coisa, tem alguém hoje? Tem alguém aqui hoje, nesta noite, que ouviu esta palavra, que tem feito algumas coisas, que tem sentido, que parece que está sentindo enfraquecido. De repente no teu coração parece que o diabo está querendo laçar você da presença de Deus. E você não tem forças para orar, você não tem forças para congregar. E você quer recomeçar com Cristo. Você precisa ser renovado. Você precisa ser restaurado. Você crê em Cristo, você já aceitou Jesus. Você reconhece que Ele é o teu Salvador e o teu Senhor. Mas você precisa renovar a tua aliança com Ele. Quem sabe os problemas da vida têm te tirado a tua fé, têm roubado a tua esperança, tem machucado o teu coração. Hoje o Senhor Jesus bate na porta do teu coração e diz: hoje é dia de restauração, é dia de renovo, é dia de um novo nascimento para você. Quem quer vir aqui à frente e receber esta oração? E eu sei que o Espírito Santo falou com pessoas aqui. Eu sei que o Espírito Santo falou com pessoas. As pessoas até pensam: pastor, o que eu vou fazer aí na frente? Quando eu dou um passo para Jesus, Deus dá 3 passos para mim. Aleluia! Oh, onde está também você? Ah, Deus! Aí, Marcelo, que bênção, Marcos. Quero que alguém venha aqui abraçar o Marcos e o Marcelo. Já até aprendemos isso. O diácono, vem cá, cadê os irmãos? Isso, vamos juntos. Glória a Deus. Olha, está vindo o João. Meu Deus do céu. Oi, João. De tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Está aceitando Jesus, ó? Quero rever meus conceitos. A partir de hoje, tua vida nunca mais será a mesma. Senhor, eu quero reconstruir. Projeto lindo de Deus. Deus te trouxe aqui.
mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? A hora é agora, hein? A hora é agora. Quer recomeçar, quer recomeçar, quer recomeçar. Arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Senhor Jesus, feche teus olhos, diga: Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Entra no meu coração, Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, Jesus, a partir de hoje, eu quero sentir o Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero que o Senhor cumpra na minha vida todas as Suas promessas. Aleluia, Senhor, meu Deus, te apresenta a vida do João. Aleluia. Eu me lembro desse dia, Senhor, em que eu me encontrei contigo. Que dia maravilhoso foi esse. Que dia extraordinário foi esse, Senhor. Dia em que o Senhor entrou na minha história de vida e mudou toda a minha história. Aqui eu te apresento a vida dele, Senhor. Perdoa os seus pecados, assim como a Bíblia nos diz. Quem crê em mim será salvo. Aleluia. A partir de hoje, que o João saia daqui leve, porque ele já tem entendimento do que é certo e errado. E ele confessou diante dos homens e diante de ti, que te recebe como Senhor e Salvador. E a tua palavra diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aleluia. Começa uma nova história na vida do João, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão aqui na frente. Continue aí, João. Eu quero voltar ao amor, Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você que está aqui na frente, diga assim: Senhor, hoje eu quero deixar nesse altar tudo aquilo que estava me atrapalhando de entrar nesta arca. Eu abro o meu coração, Espírito Santo, para o Senhor entrar na minha vida, para o Senhor tocar na minha vida e começar uma nova história. Em nome de Jesus, cura, Senhor, enfermidades físicas, cura, Senhor, enfermidades da alma, e em nome de Jesus, que seja quebrado, que seja quebrado, Senhor, toda armadilha do inimigo, toda seta do inimigo sobre a minha vida. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, uma nova história, para a glória do Teu nome. Fique de olhos fechados. Senhor meu Deus, em o Teu nome, Senhor, eu te apresento agora esses irmãos. Eu te apresento, Senhor, a vida do diácono Marcos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, entra agora. Em nome de Jesus, seja cancelado, seja quebrado toda palavra de maldição. Eu quero repreender todo mal, toda enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Trabalha na vida do Marcelo, Senhor. Trabalha na vida dele, que ele seja, Senhor, abençoado nesta noite, abençoado. Que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja abençoada, pelo poder do teu nome. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Diga, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Dá um aplauso ao Senhor Jesus, dá um aplauso ao Senhor, dá glória a Deus. Pode se sentar, meu querido, pode se sentar. Queridos, eu vou só falar rapidamente aqui. Essa semana, quarta-feira, teremos nosso terceiro encontro com os diáconos e os líderes da igreja. Semana passada nós não fizemos por causa do feriado, mas essa quarta-feira agora vamos finalizar. Praticamente estamos no finalmente, né, desse nosso curso. Nós estamos dando mini curso aos diáconos e cooperadores. Está sendo uma bênção. Nesta quarta-feira, na quinta, rede de homens e rede de mulheres. Na próxima quinta-feira, dia 12, agora não haverá culto, será sábado livre, não teremos culto. Domingo, escola dominical. Hoje tivemos uma escola dominical abençoada. E à noite um grande culto de adoração ao nome do Senhor. E à noite, ceia. Semana que vem, no próximo domingo, é Santa Ceia. Amém? Iremos participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem algumas pessoas que querem ser batizadas nas águas. Eu queria que, se você quer ser batizado nas águas, ou souber alguém que quer ser batizado nas águas, a partir dos 12 anos você pode ser batizado. Nós iremos fazer um curso de discipulado